Muito bom dia. Greta Thunberg já não é a adolescente sueca de enorme trança que desafiava os líderes mundiais a propósito das alterações climáticas. Greta Thunberg é hoje uma jovem de 22 anos que sabe usar as redes sociais e organizar campanhas como aquela que voltou a fazer dela o centro das notícias ao associar-se à chamada Flotilha da Liberdade, que pretendia chegar a Gaza. O barco acabou interceptado pela Marinha de Israel. A jovem sueca foi depois colocada num avião de regresso ao seu país natal. No Contracorrente de hoje, vamos querer saber como aconteceu esta evolução, como é que uma ativista ambiental se transformou numa militante pró-palestiniana e anti-Israel e também perceber porque é que, mesmo assim, continua a merecer a atenção que lhe continua a ser dedicada. José Manuel Fernandes, bom dia. Greta Thunberg tem demasiada atenção? A meu ver tem. A meu ver tem, porque uma coisa é uma adolescente que começou a fazer greve junto ao Parlamento e greve climática. Outra coisa já é aquilo que nós designamos por ativistas, mas não devíamos designar, porque eu acho que basicamente estamos a falar de militantes bastante extremistas que se defendessem outras causas eram tratados como tal, como extremistas pura e simplesmente, e é assim que devem ser tratados, extremistas, porque eles não têm a visão que eles têm da sociedade, a visão que eles têm do mundo é uma visão revolucionária. Eles querem acabar com o mundo tal como ele existe e substituí-lo por uma utopia que leva a uma ditadura qualquer, mas que não resolve os problemas, prorroga até agrava os problemas, designadamente estes problemas que eles surgem como paladinos. Isto não é novo, isto é assim, e é assim há muito tempo, desde que, olha, eu diria que no limite desde que Lenin escreveu o livro Que Fazer, portanto, que explicou como é que se toma o poder, como é que se faz uma revolução, essas coisas todas. E alguns deles nunca leram isso, nem têm ideia do que é que eu estou a falar. Alguns deles estão a ser apenas instrumentalizados, noutros casos mais do que isso. E o caso da Greta Thunberg é muito sintomático e curioso, ilustrativo. Portanto, primeira vez já passaram praticamente 6 anos, que eu até aqui um contracorrente sobre a Greta Thunberg, foi quando ela foi às Nações Unidas e fez uma intervenção a dizer como se atrevem, não sei se recordam dessa intervenção, que me pareceu que tinha dois problemas. Um problema que a gente perdoa muita coisa aos adolescentes, mas há coisas que devemos ter noção de que há formas de comportamento que, se não respeitarmos, a partir dessa altura não respeitamos nada. E de que eles são adolescentes. O quê? E a primeira coisa é ter em conta que eles são adolescentes. Pronto. Não têm, no caso, nem formação científica. Sim. E depois era outra coisa que era as soluções propostas não faziam sentido nenhum. Aquilo que ela pretendia não fazia sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não levará a parte nenhuma, ignora todos os avanços. Aliás, é curioso que das bandeiras que estes movimentos na altura, aqueles que estavam sempre a falar deste tema, citavam, era a camada de ozono. A camada de ozono foi assim uma espécie de... Ora bem, o problema da camada de ozono está resolvido pelo capitalismo. Foi resolvido pelo capitalismo, pelas empresas. Portanto, a partir do momento que foi detectado, não foi só a camada de ozono. Antes desse havia um outro chamado chuvas ácidas. Eu participei nisso tudo. Foram resolvidos pelo capitalismo. Onde não havia capitalismo é que não foram resolvidos. Na União Soviética, em muitos sítios da China, enfim, não se fala sequer da Coreia do Norte, mas, ou de Cuba, por exemplo, onde também há atentados ambientais gravíssimos, enfim, aí é que não foram resolvidos. Bem, portanto, temos este primeiro momento. Depois, passados uns tempos, ela chega a Lisboa. As pessoas ainda são capazes de lembrar, veio num barco. Tudo aquilo era muito bonito. Pormenor, detalhe, porque é que ela ia num barco? Ela ia num barco para ser amiga do ambiente, para não ter nada de CO2. No barco com que foi para os Estados Unidos, para estar na Cimeira das Nações Unidas, era um barco ecológico do Principado do Mónaco. Assim, não sei porque o Principado do Mónaco é aquele sítio onde a pegada deve ser baixa. Bem, do Principado do Mónaco, e depois ela poupou a viagem dela, a pegada ecológica, mas foram precisos 2 pilotos buscar o barco de volta de avião. Portanto, em vez de uma, foram 2 viagens de avião. Portanto, aquilo acabou a ficar um bocadinho mais caro em termos de CO2. Bem, mas isto é típico destas coisas que a gente só olha para um detalhe, não olha para o retrato todo. E por essa altura, ela
publicou através num site de partilha de textos de opinião chamado Project Syndicate, publicou um texto e é aí que pela primeira vez, mas entretanto isso tem-se repetido, ela deixa de ser apenas ativista climática para se tornar uma outra coisa qualquer. Portanto, eu vou citar um bocadinho desse texto. Esse texto foi assinado em conjunto com mais duas pessoas, nomeadamente uma alemã chamada Luisa Neubauer, que é uma feminista radical, já na altura tinha 23 anos, a idade praticamente que ela tem hoje, e ela diz o seguinte: a crise climática não é só ambiente, eu estou a citar. É uma crise de direitos humanos, de justiça e de vontade política. Até aqui nós ainda podemos achar que há algum sentido. Mas o que vem a seguir é que não faz sentido nenhum. E vou citar novamente. Foi criada e alimentada pelos sistemas coloniais, racistas e patriarcais. Aqui está um bolo bastante curioso. E, portanto, temos que os desmantelar a todos. Portanto, temos que desmantelar, no fundo, esta sociedade democrática em que vivemos. Porque, nestas alturas, eu gosto sempre, olha, uma vez, já agora deixa-me recordar aqui uma coisa que uma vez me aconteceu. Uma vez eu fui fazer uma conferência, fui participar num debate, não era fazer uma conferência, fui participar num debate na Associação 25 de Abril. E houve uma altura que, digamos que a maior parte da plateia não estava, de alguma forma, me era hostil, e eu tive que ser defendido pelo Vasco Lourenço a dizer, a gente defendeu aqui, nós fizemos 25 de Abril para haver liberdade, portanto, deixem-me acabar de falar. E o que é que eu disse que ofendeu tanto aquela plateia? O que eu disse que ofendeu tanto aquela plateia é que conhecia muitas situações em que não havia democracia. Algumas delas, incluindo sociedades capitalistas. O que eu não conhecia era nenhuma democracia numa sociedade que não fosse capitalista. Obviamente, quem estava a debater comigo não soube contestar isso, porque todos nós sabemos, sempre que saímos do capitalismo, temos ditaduras. As utopias são muito bonitas, o fim da linha é sempre o mesmo. Tem sido sempre o mesmo e não houve nenhuma exceção a essa regra. Portanto, quando nós ouvimos frases revolucionárias, antissistema, temos que ter, as pessoas esquecem-se muito disto, mas temos que ter noção do que é que está em causa. Porque, e é por isso que eu falei há pouco do que fazer e do Lenin, uma das estratégias, das táticas usadas pelos partidos revolucionários foi sempre, reparem, e eu aprendi isto quando tinha 15 anos, porque andei metido nestas coisas ainda antes do 25 de Abril, foi sempre encontrar pretextos, lutas que fossem mais ou menos populares para, em função disso, mobilizar pessoas, trazê-las para a organização e a seguir, desculpa usar o termo, mas indoutriná-las. E de alguma forma eu diria que quase é capaz de ter sido isso que aconteceu com a Greta Thunberg, porque em 2022, portanto, isto começou em 2019, foi a tal chegada a Lisboa, a ir às Nações Unidas, ela tinha na altura, 2019 tinha 16 anos, agora tem 22, não é? Mas em 2022 ela publicou um livro sobre o clima, não é? Portanto, todas as pessoas que colaboravam nesse livro são conhecidas por ideias bastante esquerdistas, no mínimo, não é? Portanto, transformação da sociedade, essas coisas todas, não vou dar aqui os nomes todos, e na altura ela foi um pouco mais longe e já passou a defender outros pontos mais claros. Portanto, sem disfarces, por assim dizer. Portanto, ela, entre outras coisas, dizia que o problema do ambiente existe porque, eu vou citar novamente, isto vou citar todo traduzido em inglês, eu não encontrei a frase em português, é um sistema definido pelo colonialismo, pelo imperialismo, pela opressão e pelo genocídio. Genocídio há sempre, não é? Em que o assim chamado norte global, para acumular riqueza, continuar a dominar o mundo e a atual ordem mundial. Ora bem, isto está tudo errado. Isto está tudo errado, isto não tem nada a ver, não tem nada, quer dizer, a única coisa que está certa é que o norte, primeiro, a maior parte da humanidade vive na parte norte no hemisfério norte, não vive no hemisfério sul. Quer dizer, os dois maiores países do mundo, a China e a Índia, ficam no hemisfério norte. Portanto, só para nós não fazermos confusões. E depois, isto parte sempre daquele princípio
que é um princípio de que a riqueza que foi construída na Europa primeiro e depois nos Estados Unidos, essa riqueza é fruto da exploração. Ora bem, objetivamente, no ano 1000, portanto, agora um bocadinho de história para as pessoas saberem o que estamos a falar, no ano 1000, a Europa não era o sítio mais rico do mundo. No ano 1000, os sítios mais ricos do mundo eram a China e a Índia. Pronto. No ano 1500, a Europa já tinha passado à frente da China e da Índia. Estamos a falar de riqueza produzida, distribuída pela população, enfim, evidente, qualidade de vida, aquilo que nós conseguimos perceber sobre a forma como as pessoas viviam. A Europa já tinha acabado, tinha voltado sequer de alguma forma àquilo que tinha sido um período curto, em que tinha sido a zona mais próspera, que era o período romano, Império Romano. Agora, na altura em que a Europa, repara, 1500, a Europa já estava à frente, não tinha havido ainda, quer dizer, Vasco da Gama tinha chegado à Índia em 1498, não tinha trazido nada de lá. Portanto, não havia ainda exploração global do Sul, nem nada que se parecesse com isso. Estou a usar quer dizer, mas já tinha passado à frente. E tinha passado à frente porquê? Porque o capitalismo cria instituições que geram riqueza. E quando não há essas instituições, não existem, mesmo países capitalistas não só não geram riqueza, como às vezes geram ditaduras. Quando não têm as instituições certas. Portanto, instituições, por exemplo, tão importantes como as universidades. Onde é que há as universidades? Não foi na Índia que elas foram criadas, não foi no mundo árabe que elas foram criadas, não foi na China que elas foram criadas. As universidades apareceram em Bolonha, apareceram em Oxford, apareceram em Paris, apareceram em Lisboa e criaram um ambiente que permitiu que o conhecimento não ficasse fechado nas cortes. É evidente que, por exemplo, durante muito tempo, Índia ou China tinham cortes poderosas com muito conhecimento, que surpreenderam quem lá chegava, como Marco Polo, mas não permitiam que a sociedade toda se envolvesse. E em vez de olhar para isto, eles acham que o que aconteceu foi que a riqueza gerada antes dos impérios, que indiscutivelmente existiram, se justifica pela existência de impérios, quando é precisamente o contrário. Precisamente o contrário. E isto é sempre repetido e repetido e repetido e repetido, e como eu disse, repetido pela Greta Thunberg, no lançamento do livro em Londres, em 2022, numa entrevista sem grande contestação que ela deu à BBC. Não foi bem uma entrevista que ela deu à BBC, foi na apresentação do livro, estávamos da BBC e aquilo foi transmitido nessa altura. Portanto, ora bem, e isto está sempre a ser repetido. E agora há uma característica muito particular neste tipo de movimentos, que é eles agarram-se como lapas a tudo aquilo que julgam que é uma causa mais ou menos popular. E nós temos tido um pouco de tudo. E vão saltitando sempre os mesmos tipos de militância. Agora já não há o objetivo de construir uma sociedade alternativa e socialista como havia no tempo do que fazer do Lenin, mas há sempre a necessidade de derrubar de alguma forma o capitalismo. E portanto tivemos, olha, há 25 anos, no princípio do século, era a globalização. Agora não convém falar de globalização porque a globalização virou-se ao contrário, não é? E as zonas mais ricas do mundo, quer dizer, que mais prosperaram nos últimos 25 anos, eram as mais pobres, que eles diziam que iam ser sugadas e exploradas, não é? Não aconteceu, aconteceu o contrário. Depois da globalização, tivemos sempre outras causas. Quer dizer, às vezes são causas identitárias, estes movimentos todos que têm a ver com o género e por aí adiante, deram o resultado que deu nos Estados Unidos, desigualmente nas últimas eleições. Tivemos o ambiente regressa ciclicamente, não é? Regressa ciclicamente, que é uma causa popular, e temos outros que também regressa ciclicamente, que é a causa da Palestina. Quando isto começou, podemos dizer que talvez o momento fundacional mais claro para todas as pessoas é a Guerra dos 6 Dias, quando fica claro que, isso também é mais uma coisa curiosa, que é, no princípio, portanto, quando foi a NAPCA, de 1948, fundação do Estado de Israel, a NAPCA para a forma como os palestinianos se referem àquilo que foi a sua derrota numa guerra que eles próprios começaram contra o Estado de Israel, nessa altura o mundo estava alinhado ao contrário. Quem apoiava o Estado de Israel eram os países socialistas, a União Soviética e a Checoslováquia, que eram um dos principais fornecedores de armas. E depois, do outro lado, estavam os países árabes, que na altura eram vistos como sendo países retrógrados, porque a maior parte eram monarquias e ainda por cima monarquias autoritárias. Em 67 isso já se virou ao contrário, já estava do lado de Israel. Repara que em 56, na crise do Suez,
Os Estados Unidos mandam França e o Reino Unido parar. Portanto, no fundo, o presidente Eisenhower, um presidente republicano, contra aquilo que podia ser visto a agressividade de Israel e a defender o Egito já de nascer nessa altura. Portanto, tudo isto dá uma volta a partir de 66, então temos, por razões que não vou agora recapitular tudo, temos os países socialistas por trás da maior parte dos novos regimes árabes, que são regimes que redundaram todos em ditaduras, praticamente. Enfim, mais exemplo, talvez o exemplo máximo disso seja a Síria, que só agora caiu. Temos de facto os Estados Unidos do lado... Caiu, mas ninguém sabe porque... Sim, o que é que lhe sucedeu, quer dizer, sim, certamente caiu uma ditadura. Agora, sim, o que vem a seguir ainda está uma grande ponto de interrogação. O que caiu foi a ditadura, caiu a ditadura da família Assad. Pois, é melhor da família Assad. Caiu a ditadura da família Assad. O que vem a seguir ainda não sabemos bem o que é. Bem, e portanto não vale a pena recapitular tudo, só para dizer que isto virou tudo de pernas para o ar. E a partir desse momento passámos a ter os lenços palestinianos, fabricados na China, claro, não são fabricados, são todos importados da China, a embrulhar as pessoas um pouco por todo o mundo e agora também a embrulhar a Greta Thunberg e os seus coisas. Sendo que, quem são as pessoas a quem ela se junta neste momento? Olha, eu vou falar de dois. Vou falar do senhor, num brasileiro chamado Tiago Ávila. Sim. Tiago Ávila não é apenas um ativista, é um político. É um político extremista no Brasil, num partido chamado PSOL, que é um dos partidos, eu diria que à esquerda do partido do PT do Lula. Portanto, e que chegou a tratar o senhor Nasrallah, que era o líder do Hezbollah, como sendo um inspirador para todo o mundo. De facto, o terrorismo é uma coisa que nos inspira, não é? Pelo menos inspira o senhor Ávila, que agora está lá, enfim, não quer sair, porque tem que... Já nem sei bem o que é que eles vão dizer agora, não quis sair logo, acho que ficou ainda... Greve de fome, aparentemente. Agora, aparentemente, está a fazer uma greve de fome. E depois temos a Rima Hassan, que é uma deputada de um outro partido, que também foi, olha, um dos que se fez representar no funeral do senhor Nasrallah, Frente Insubmissa francesa, e ela neste momento é eurodeputada e, portanto, defende este tipo de coisas. São estas pessoas que foram agora, pronto, elas aproximavam-se de uma zona de guerra, de uma zona de defendida e, portanto, naturalmente que não podiam entrar por ali adiante como se estivessem a fazer um cruzeiro num iate. Mas os cruzeiros também não podem atracar em qualquer lado. Claro que não podem, não é evidente. É preciso ter isso em conta, não é? Nós não podemos ir com um barco e atracar mesmo aqui, todas essas coisas nos dá na santa ideia. E então, chegaram a Marinha de Israel, aparentemente tratou-os bem, aquilo que a gente vê todo, pegou neles, rebocou o barco para um porto israelita, e depois há um episódio que é muito revelador, que é, quis mostrar-lhes vídeos do 7 de outubro. Vídeos que muitas pessoas não viram porque Israel sempre teve pudor em mostrá-los. Mostraram esses vídeos a políticos, mostraram esses vídeos a jornalistas. Eu vi-os e as pessoas que aqui estão, julgo que a maior parte de nós no estúdio, a Helena Ferro Gouveia, a Helena Matos e a Ana Miguel dos Santos, viram esses vídeos para ter conhecimento do horror que aquilo foi. Eles quiseram mostrar esse vídeo, houve ali parece que uma exigência no governo israelita, houve um ministro que disse que eles não podiam ser forçados a ver, portanto tinha que se lhes perguntar se viam, se não viam, eles não quiseram ver. Portanto, o melhor é não conhecer a realidade. E, falando de realidade, independentemente de se perceber que há um drama em Gaza que tem que ser resolvido, é preciso não ter ilusões sobre aquilo que está em causa. Primeiro que tudo, se nesta hora o Hamas libertasse os reféns que ainda tem, será que a guerra continuava nestes termos? Eu sei que os objetivos de Netanyahu foi também destruir o Hamas, mas a partir do momento que os reféns tivessem regressado todos a Israel, a situação, o quadro político alterar-se-ia muito. Só que o Hamas nunca quis fazer isso e continua a não querer fazer. E aquilo que eu noto nestes grupos e nestas campanhas é que nunca ninguém pede a libertação dos reféns. Nunca ninguém pede a libertação dos reféns. Do início, e aqueles reféns, indiscutivelmente, não têm culpa nenhuma. Desculpa, Zé Manuel, eu vou interromper só para dizer uma coisa. Este ano, na Conferência de Segurança de Munique, foi até profundamente impactante ver o líder
da autoridade palestiniana a fazer um apelo, até foi muito numa roundtable que se calhar não foi tão disseminada, veiculada pelos meios de comunicação social, em que ele dizia isso mesmo. Ele fez um apelo direto aos líderes do Hamas. Ele estava a ser entrevistado pela Cristiana Amanpour, da CNN, e foi muito interessante, porque interessante do ponto de vista até de quem estava ali, que nem estava à espera dessa reação, que foi muito libertem todos os reféns para não dar argumentos. Tirem os argumentos a Israel, portanto, ao governo. Assim, ele só ontem veio condenar o setor tudo, foi só ontem. O Mahmoud Abbas levou mais, já passaram mais de 600 dias. 613 dias, exatamente. Já passaram mais de 600 dias, não é? Portanto, é muito, tem que ter noção disto. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, há esse aspecto que de facto é muito, muito relevante, que é porque é que nunca se perde nada ao Hamas. Nunca se diz ao Hamas, não combatam debaixo dos hospitais, não escondam lá as pessoas. Não façam essas coisas. Nunca se reconhece como uma organização terrorista, essa é a causa do veto. Terrorista, nunca nada. E depois isso tem a ver também com o tema da ajuda humanitária, da ajuda, o que nós quisermos. Aquilo que ao longo destes 613 dias, nem sabia o número exato, sabia que eram mais de 600, sempre aconteceu, foi que nunca o Hamas deixou de ser financiado, entre aspas, por vias indiretas, porque era o Hamas que recebia a ajuda humanitária e depois a distribuía com lucro. Porque não era chegar ali e dá-la. Atenção, era a distribuir com lucro. É por isso que uma das coisas que está em vigor neste momento e tem sido a origem de conflitos permanentes com operacionais do Hamas é o facto de haver uma organização que dentro da faixa de Gaza está a distribuir essa ajuda de uma forma completamente diferente, em pacotes que as famílias podem levar diretamente, que são comida para, penso que, não sei se é 3 dias, 3 pessoas, 3 dias, 5 pessoas, se é 5, 7, enfim, não interessa, enfim, agora o que é, mas basicamente não é uma refeição, são refeições, um pacote de refeições para uma família de 5 pessoas que dura 3 dias. Pronto. E é assim que a ajuda está a ser distribuída e não a magote e a monte, não sei o quê. E esses centros de distribuição estão a ser atacados pelo Hamas. Depois há conflitos, depois há mortes e depois há sempre aquela coisa que é a única fonte, que aparentemente... Olha, saiu agora um estudo, só para teres uma ideia, saiu agora um estudo feito por um think tank, eu queria citar aqui o nome do think tank, sobre o que é que... quais são as fontes do noticiário da imprensa internacional de referência. CNN, Bloomberg, New York Times, tudo. BBC, tudo. E chegou à conclusão que 99% da informação que circula nos canais da mainstream de informação, portanto informação de referência, são fontes do Hamas não checadas, tomadas como verdadeiras. Isso é extraordinário, desculpa interromper-te. É assim, ninguém publicaria o ISIS ou a Al-Qaeda e publica-se de uma forma crítica, sem verificação e pior, sem correção, aquilo que vem do Hamas. O que depois tem consequências, desculpa ter-te interrompido, naquilo que é a imagem pública de Israel, naquilo que é o crescendo do antissemitismo. Só para ter, se quem quiser procurar, o estudo dele num senhor chamado Andrew Fox, e foi feito pela Henry Jackson Society, portanto, em que chegou a esta conclusão. Eu disse 98, 99 são 98%, portanto, enganei-me aqui num ponto percentual. Apenas repete os números avançados pelo Hamas. Às vezes com o cuidado de dizer o Ministério da Saúde de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza é o Hamas, não é outra coisa, não é assim uma entidade independente, como são os nossos Ministérios da Saúde, que tem um ministro e depois tem uma estrutura que tem independência. Ali não é disso que estamos a falar. Mas, no entanto, é isso que tem permitido, em boa parte, também manter toda esta tensão. E, portanto, quando nós falamos da Greta Thunberg e deste número, nós estamos a falar daquilo que são preocupações que todos temos. Eu tenho há décadas preocupações com o ambiente. Não subscrevo as propostas da Greta Thunberg e já escrevi aqui, inclusive um ensaio aqui no Observador, publicado precisamente no final de 2019, em que ela estava para o risco dos profetas, dos falsos profetas, dos que são uma espécie de... pegam em causas
populares para no fundo, defenderem outras agendas. E uma coisa é ter essa preocupação, outra coisa é achar que ali estão as soluções certas. Não estão ali as soluções certas, não estavam no caso do ambiente, não estão no caso da sua obsessão com a sociedade patriarcal ou com a sociedade não sei o que tem culpa de tudo. Depois mistura tudo. Ou, é sempre um bolo, está sempre tudo misturado. Só é pena não fazer esses protestos na Rússia. Assim, da guerra da Ucrânia, não é? Estes protestos são muito simpáticos, porque nós fazemos o protesto e sabemos que a seguir o Estado de Israel claro. prende as pessoas e no dia seguinte mete-os num avião de regresso aos seus países. Portanto, não lhes acontece nada. Parece que estão muito incomodados porque haverá percevejos na cama. Não sei. Onde estavam. Parece que é o grande problema os percevejos. Segundo ali nas várias coisas nas últimas horas. Não sei se é verdade, se não. Os percevejos são sempre difíceis de... Não sei se os telemóveis que levaram têm definição suficiente para isso. Não, eles atiraram-nos à água, portanto não tem. Não tem, já não tem. Os telemóveis? Sim, antes de ser do barco serem descartados. De ter chegado lá. Bem, e depois, se fossem para o Irão, ou se fossem para a Rússia, ou se fossem para a China, podiam ficar lá décadas. Eram considerados, eram décadas, não saíam. Ou mesmo se fossem para Gaza. Há pessoas nestes países que nunca fizeram nada presas há décadas. Vamos a falar, quer dizer, a China acho que nem sequer se aproximavam, mas no caso do Irão ou no caso da Rússia nós conhecemos pessoas que nunca fizeram nada, que são acusados de espionagem, disto, daquilo, e ficam lá o tempo que eles entenderem que ficam. Para aí eles não correm o risco de ir, não é? Para aí não correm o risco de ir. Portanto, é disto que estamos a falar e eu gostava de que houvesse sobre esta questão de facto bastante mais consciência do que é que está em causa, de consciência da agenda escondida que está sempre por trás disto tudo e perceber que naquele caso concreto de Gaza uma coisa é defender que deve-se encontrar formas de se fazer chegar a ajuda humanitária, que portanto, que há todo o direito a discutir politicamente aquilo que o governo de Israel faz ou não faz e saber se, em alguns aspectos, se bem que a gente muitas vezes se engana, não é? Quantas pessoas, eu estava em Israel quando foi a explosão dos Pajers, aquela coisa toda em relação ao Líbano. E o discurso dominante era, não vão para o Líbano que vocês vão se meter no vespeiro. Eles foram para o Líbano e resolveram um problema. Porque nós às vezes temos sempre essa percepção. Eles foram para o Líbano e resolveram um problema no Líbano. Resolveram em boa parte o problema do Hezbollah e em boa parte o problema do Irão. Portanto, nós temos que ter às vezes também um bocadinho, quer dizer, consciência do que estamos a fazer ou não estamos a fazer. Independentemente disso. Há no governo israelita extremistas lamentáveis. Há no governo israelita um primeiro-ministro que fica-se com a percepção de que ele, em boa parte, prolonga a tensão porque quer manter-se no poder, e de facto é o homem que mais tempo teve no poder em Israel, mas eu achar isto tudo é aquilo que acham os israelitas comuns, que se manifestam, que protestam, e isso é aquilo que é a seiva do Estado de Israel, que é um país democrático apesar da guerra. Agora, eles lá não acham que tudo isto deve acabar e deixar lá as pessoas presas e deixar o Hamas a fazer o que faz até agora e no dia seguinte achar que tudo pode continuar porque o Hamas continua a querer repetir os 7 de outubro. Continua a querer repetir aquilo. E, portanto, nenhum povo, nenhum Estado pode viver com uma organização terrorista ao lado achando que tem apenas que oferecer outra face, como se diz. Por isso, infelizmente, quando estão em causa vidas humanas, como foi o caso, e muitas, isso não pode ser feito. E quando nós falamos de haver vítimas civis, temos que perceber que uma das preocupações do Hamas desde o princípio da guerra foi evitar que os alertas de Israel em relação aos ataques chegassem às populações civis e que elas pudessem sair dos sítios onde estavam. Reparem, eles, quando foi algumas operações terrestres, chegaram a tentar evitar que a população se movesse sul para norte depois dos coisas, porque usam-nos como escudos humanos. Mas isso raramente preocupa estes ditos humanitários. Está lançado o Contracorrente, já que ouvimos Ana Miguel dos Santos, especialista em Segurança e Defesa Nacional e Internacional, também Helena Ferro Gouveia, especialista em Relações Internacionais. Helena, começava por si. Este conflito parece estar há muitas décadas politizado, muito dado a paixões. Qual é a novidade aqui com a Greta Thunberg?
Bem, este será o conflito mais politizado de todos os conflitos que nós temos e aquele que mais paixões e que mais manifestações. Eu acompanho este conflito há mais de 30 anos e estou a ver aqui coisas que já vi há várias décadas. Em relação à Greta Thunberg, ela começou realmente, como o Zé Manel disse, por ser uma adolescente que granjeou simpatias, que fez aqui uma luta pelo clima. Eu própria, tendo uma filha adolescente, a autorizei a faltar às aulas à sexta-feira para participar nas greves climáticas e achava que tinha aqui uma intervenção engraçada. Depois nós percebemos porque é que a Greta tem este impacto. Bem, ela tem uma família que, portanto, está ligada à arte. A mãe dela, cantora de ópera, representou a Suécia, portanto, no Festival da Eurovisão, é bastante conhecida na Suécia. O pai é ator, os avós são atores, portanto, há esta ligação sempre ao mundo da arte e isto ajuda à projeção de figuras. Depois ela foi evoluindo, eu não vou repetir o que o Zé Manel já disse, e é interessante que ela aos 22 anos, sendo tão anticapitalista, conseguiu uma fortuna líquida que está estimada entre 1 a 2 milhões de dólares. Eu não conheço muitos jovens de 22 anos que não sejam filhos ou herdeiros de milionários que consigam, com fruto do seu trabalho, ter estas, portanto, juntar esta fortuna. Esta fortuna vem por via das royalties do livro que fez, por via das intervenções. É verdade que ela faz muitas doações, mas também é verdade que isto acaba por ser de alguma forma um negócio. E eu queria ainda acrescentar algumas coisas em relação aos participantes nesta flotilha, que não era flotilha nenhuma, era um iate de recreio que fez aqui uma incursão para sinalizar a virtude, porque uma flotilha é composta por mais do que 3 embarcações. Até no uso da linguagem há imprecisões na forma como se comunica. Mas pronto, o Zé Manel referiu aqui a Rima Hassan. A Rima Hassan em Israel é persona não grata, já lá tentou entrar e ficou à porta. E os membros do partido do Macron pediram que lhe fosse levantada a imunidade parlamentar por causa da sua presença em Amman, numa manifestação completamente pró-Hamas, uma manifestação onde se gritou morte a Israel, morte aos Estados Unidos e onde fez a apologia do terrorismo. E foi pedido que fosse, portanto, a imunidade parlamentar fosse levantada. Em relação a outra participante, que é Yassin Akar, que é uma curda, germano-curda, que vive na Alemanha, que a única coisa que faz é participar nas manifestações violentas pró-palestinianas. Há um vídeo muito conhecido dela, onde há uma alemã pacifista, completamente defensora da causa palestiniana, mas que estava, portanto, nestas manifestações. E ela virou-se para esta senhora, que defendia aparentemente a mesma coisa que ela, e disse-lhe: tu és uma mulher branca, não nos digas o que é que temos que fazer. Exato. Portanto, depois há aqui também uma espécie de hierarquia do protesto. E o ar da outra, coitada... Não, é alguém dizer a uma alemã, quer dizer, que não pode sentir a causa palestiniana porque não é dela. Mas pior que isto, esta senhora Yasmin, que é muito contestada na Alemanha, tem um vídeo no seu Instagram, porque depois isto é tudo público, portanto as pessoas podem verificar aquilo que eu estou aqui a dizer, aquilo que o Zé Manel está aqui a dizer. Quando foi o ataque de 13 de abril do Irão, o primeiro ataque do Irão a Israel, ela publicou um vídeo no Instagram a dançar e a festejar este ataque. E participou também num conjunto de manifestações na Jordânia, também de apoio ao Hamas. Portanto, a ligação ao terrorismo aqui é bastante presente. Depois abordo o Tiago Ávila, que é uma figura muito curiosa. Ele foi mais longe nas declarações que faz. Ele, em relação ao Nasrallah, disse que era um santo, um líder amado e uma figura da luta anticolonial. O Hezbollah está classificado como organização terrorista até pelas próprias Nações Unidas. Portanto, nós temos aqui a glorificação... Sim. Até era engraçado, replicando esse episódio, o que é que essa senhora diria à Greta? Também é branca. Precisamente, mas depois há aqui todas estas contradições. Claro. E a última pessoa que eu vou introduzir aqui, embora haja mais outras figuras, é o Omar Fayad, que é um jornalista da Al Jazeera. Al Jazeera, financiada pelo Qatar, é um projeto de Estado, como a Russia Today era um projeto de Estado, ou era e é um projeto de Estado da Federação Russa. Mas este jornalista, a particularidade que tem é ser um negacionista do Holocausto. Portanto, são estas pessoas que se juntam, e depois é muito interessante, ninguém perguntou quem é que financia esta viagem. Eu, com uma das perguntas que eu acho que é sempre interessante fazer é follow the money. Quem é que pagou isto? Quem é que pagou isto? Uma organização que está sinalizada também como terrorista, que é a IHH, que aliás que é uma organização turca com ligações à Al-Qaeda, com ligações à Irmandade Muçulmana. Ou seja, nós temos aqui dinheiro de organizações ligadas a terrorismo a financiar uma viagem que no fundo visa aqui um espetáculo mediático e produzir conteúdos para o Instagram, porque e vou só terminar com isto. Em termos de ajuda humanitária, eles levaram 175
de libras britânicas de ajuda humanitária. Portanto, isto é absolutamente ridículo. Houve alguém que fez as contas, se fosse arroz, daria 0,37 gramas de arroz para cada palestiniano. Portanto, não há nem um grão de arroz por pessoa. É disto que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma ação performativa que não tem impacto nenhum. Mas Não que é tem nova, já aconteceu no passado. já aconteceu, Faz parte. mas tem aqui uma visibilidade. E depois temos estes senhores e estas senhoras a dizer que foram raptados. Eles não sabem o que é ser raptado. Comparar uma abordagem que foi feita pelas forças israelitas, depois podemos discutir do ponto de vista do direito internacional se isso é, portanto, se é legítimo, se não é legítimo. Há muitos professores de direito que dizem que sim e explicam porque é que é legítimo. Aliás, nas Nações Unidas há um relatório que diz, de 2011, que diz que sim, que Israel tem o direito a fazer a interseção, portanto, deste tipo de barcos e impedir que cheguem até Gaza. Portanto, mas isso é uma questão do direito internacional. Mas comparar uma abordagem onde lhes deram água, onde lhes deram comida, onde os trataram muitíssimo bem, onde lhes deram a opção de regressa ao seu país ou enfrenta um processo de deportação, e aliás, neste momento no grupo já há pessoas zangadas, porque a Greta Thunberg disse, ok, eu volto à Suécia, e os outros decidiram passar pelo processo, portanto, de deportação, vão ter que ir a um tribunal perante um juiz e depois vão ser deportados, no fundo, mostrarem-se ali como quase uns mártires da causa. E é perfeitamente indigno comparar isto com o sofrimento das pessoas que foram, de facto, raptadas pelo Hamas, que estiveram dentro daqueles túneis, estiveram dentro de jaulas de animais, como algumas tiveram, que foram batidas, que passaram fome, que foram violadas. Portanto, nós temos aqui um grupo de meninos e meninas de extrema esquerda. Quer dizer, nós temos homens novos que morreram, o caso daquele trabalhador tailandês, portanto temos pessoas que quando foram raptadas estavam em excelente estado de saúde e portanto, foram devolvidos cadáveres, quer dizer, foi agora enquanto devolvido, não, este foi encontrado o cadáver, portanto temos de perceber que houve condições de detenção pronto, muitíssimo penosas, porque uma pessoa de 30 e poucos anos não morre até por estar num sítio difícil, quer dizer, algumas outras coisas tiveram de acontecer. Não, com certeza, isso está tudo documentado. Pois, portanto, comparar isto, que é de facto uma tomada de reféns, com o ser abordado por forças israelitas, porque eles já sabiam que isto ia acontecer, no fundo, o que se queria aqui era... Não, era exatamente... Agora, assim, o que me preocupa é que isto depois contamina aquilo que é a discussão pública. O conflito é um conflito complexo. É um conflito que dura há muitos anos. Eu arriscaria a dizer que isto já tem centenas de anos, para não dizermos milénios. Para quem conhece a história, para quem sabe que os israelitas e as terras, o reino de Israel já existia há 3.000 anos, portanto aquela ideia de que os israelitas são colonos é completamente abstrusa e completamente errada, portanto eles estavam lá, tal como os árabes do Levante. Aliás, a ideia do povo palestiniano surge nos anos 60 com Arafat. Nós estamos a falar de árabes do Levante que depois, por instrução da União Soviética, foram amalgamados num povo e num povo palestiniano. Isso também importa conhecer a história. Mas independentemente disso tudo, nós temos aqui uma discussão pública acicatada e temos aqui um aumento enorme do antissemitismo. Porque é assim, só para fazer aqui uma comparação, nós temos uma guerra a decorrer na Ucrânia, que foi provocada pela Federação Russa e tudo mais. Nós não vemos, e felizmente que não vemos, nenhum cidadão russo, ninguém pega fogo a um cidadão russo por ser russo. E isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos a 15 israelitas, incluindo um sobrevivente do Holocausto. Portanto, há aqui uma direção do ódio contra Israel, contra judeus, uma amalga, projeta-se em Israel tudo o que é de mau, independentemente deste governo, que há muitas razões e razões legítimas para o criticar. Aliás, ele até pode cair hoje, nós não sabemos. Portanto, há aqui muitas razões legítimas para criticar o governo, mas não é a forma como está a ser feito, porque se está a legitimar o ódio contra os judeus, um ódio que é centenário, aliás, que é milenar. Nós vimos aqui em Portugal, um caso que não se falou, vimos uma tentativa de derrubar aquela estrela que há junto da estrela de David, a Magan David, que há ali, portanto, na judiaria, e há vídeos disso, estão nas redes sociais, e vimos aqui um plano para envenenar israelitas e para pegar fogo a tendas israelitas que participassem no boom. E há milhares de israelitas que vêm ao boom, 3.000, 4.000 que vem a este festival. Sim, o festival do Boom, a Idenha Nova. E que é interessante que as pessoas que se viram contra esses israelitas se esquecem que as pessoas que vêm ao Boom são o bloco de esquerda lá do sítio. Portanto, há aqui todo um maluco, um desconhecimento. Mas a Helena está a referir que houve o Cano, portanto, o canal de televisão israelita, divulgou, portanto, um plano que existia e que estava a ser preparado de não apenas atacar os cidadãos israelitas, como pegar fogo às tendas e os envenenar. Isto está, aliás, com a Polícia Judiciária Portuguesa. Portanto, aqui só o Correio da Manhã é que pegou neste assunto, porque tudo o que tem a ver com judeus é uma coisa que não interessa, que é abafada, ou então, está-se a dar o salto perigoso, eles merecem.
É a resistência. Esse é e, o grande problema. e a questão, tudo isto deve ser preocupado. Para alguém que se diga humanista e que se preocupe com os palestinianos, eu acho que toda a gente aqui se preocupa e que queira que este conflito chegue a um fim e que queira que aquelas pessoas tenham dignidade e que possam viver de uma forma digna, e eu acho que não há ninguém que queira. Não é assim que se faz a resistência e não é assim que se faz a causa. Estas pessoas prejudicam muito mais os palestinianos. Eu tenho um grande amigo meu palestiniano a viver na Alemanha que me diz: estes pró-palestinianos estão-nos a fazer mal. Exato. E não são representativos, não é? Não são representativos. Exatamente. Não são representativos. São pessoas Como o Hamas. que usam tanto o lugar da fala para tudo e mais alguma coisa, mas eles não estão no lugar da fala e não permitem muitas vezes que palestinianos que são críticos em relação a estes ativismos e que são críticos em relação ao Hamas e que são críticos em relação à autoridade palestiniana, falem. Portanto, esta causa está de alguma forma tomada, mas está tomada da mesma forma que nos anos 70, porque eu recordo de aviões civis alemães, o Landeshut, por exemplo, serem desviados em nome da causa palestiniana. E lembro-me do presidente do Deutsche Bank ser assassinado, coitado desgraçado, que não tinha nada a ver com a causa palestiniana, mas foi assassinado em nome da causa palestiniana, porque houve um chanceler que disse que com terroristas não se negociam, Helmut Schmidt, um dos maiores chanceleres alemães. Portanto, este é um tema muitíssimo complexo, significa que tem que ser bem tratado, e eu aqui quero fazer uma crítica. Eu acho que os mídias internacionais têm sido absolutamente miseráveis. Vamos deixar isso para a segunda parte do Contracorrente. Na segunda parte prometemos ouvir também a Ana Miguel dos Santos. Fazemos aqui a habitual pausa para as notícias. Até já.